Olá, tudo bom com você? Estamos começando um projeto Terceira Mensagem e nós estamos iniciando uma série de estudos bíblicos que serão respondidos à luz da Palavra de Deus. E para começarmos, vamos orar. Querido Deus, queremos rogar a Tua presença em nosso meio e queremos te pedir nesse momento que Teu Espírito Santo nos capacite a entender a Tua Palavra. Te oramos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pense na pessoa mais teimosa, para quem é quase impossível falar de Deus. Um ateu decidido. Não apenas um ateu, mas o mais famoso ateu da sua época. Esse era o inglês Antony Flew, o maior filósofo do século XX. Flew, na verdade, é considerado o principal filósofo dos últimos 100 anos. Em seu ensaio Teologia e Falsificação, esse ensaio tornou-se um clássico e a obra filosófica mais reimpressa do século passado. Ele passou mais de 50 anos defendendo o ateísmo. Em sua obra, Um Ateu Garante, Deus Existe, Flew conta como chegou a negar a existência de Deus e tornar-se um ateu. Na segunda parte da sua obra, ele conta e analisa os principais argumentos que o convenceu a crer, a aceitar o Deus Criador. E analisando na página 144 o paradigma aristotélico, ele escreveu: a descoberta pelo divino tem sido até aqui uma peregrinação da razão. Segui o argumento até onde ele me levou, e ele me levou a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipresente, onipotente e onisciente. No início dessa série nós iremos começar falando a respeito de Deus. Quem é Deus? E para isso nós estamos aqui com o nosso amigo Luciano Ribeiro. Olá. Luciano, seja muito bem-vindo. Amém. Deus seja louvado, então, por essa série. Nós iremos fazer um estudo bíblico de vários temas bíblicos. E nós iremos, então, como o Otoniel já falou, começar com este sobre quem é Deus. E, para mim, sempre é muito bom falar um pouco sobre esse Deus maravilhoso, porque foi o Deus que transformou minha vida e que encheu meu coração de alegria e continua enchendo a cada dia. As muitas teorias que tentam explicar Deus e os muitos argumentos que tentam negar ou provar a sua existência constituem evidências que a sabedoria humana por si só é insuficiente para revelar o ser divino. Querer explicar tudo sobre Deus é querer conhecer todas as constelações à luz de uma lupa. Mas, Luciano, para você, quem é Deus? Você poderia nos falar a respeito mais de quem é Deus? Olha, é impossível, Toniel, falar sobre quem é Deus na sua totalidade. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos e a todos quantos querem buscar a face desse Deus poderoso. O que eu posso dizer para você é que Deus, ele permite ser revelado. E a revelação de quem é Deus, da vontade de Deus, está contida na palavra. Como você mesmo falou, a palavra de Deus fala sobre diversos atributos desse Deus poderoso. Ele é onisciente, ele é imutável, ele é imortal. O atributo da santidade, da bondade, da sua onisciência, do seu eterno poder, da sua presciência. É um Deus presciente, ele sabe o futuro desde o início. Então, para mim, um dos mais importantes atributos desse Deus, na verdade, eu quero me deter aqui, é sobre o amor de Deus. Para mim, é um dos mais belos atributos de Deus, é o amor, porque como é que pode um Deus poderoso, que fez todo o universo, ele descer até a terra como um homem, para morrer a morte de um homem, que é um estudo que nós iremos fazer. E no livro de 1 João, capítulo 4, verso 8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, para mim, esse é um dos versos mais belos da Bíblia. Deus é amor, e nós precisamos também amar. Se Deus habita em nós, nós precisamos também amar.
E um dos atributos de Deus, além da sua onipresença, ou seja, Deus está em todos os lugares e está aí com você, meu querido amigo ouvinte, e Deus também ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, mas um dos atributos mais fantásticos a respeito desse Deus é que ele é onipotente. Amigo Luciano, como podemos entender essa onipotência? Você poderia nos explicar mais a respeito desse atributo, desse ser tão maravilhoso? Olha, a Bíblia diz, Otoniel, que Deus ele é onipotente. E o que é ser onipotente? É um poder inigualável, é um poder que não existe limitações, né? Alguém que é onipotente, no caso só existe Deus que é onipotente. Então esse Deus poderoso, nada existe que ele não possa resolver, né? Então o que eu acho lindo na Bíblia é o que diz, por exemplo, no livro de Isaías capítulo 40. Nós iremos dar uma analisada a partir do verso 12, o que é que diz aqui no livro de Isaías capítulo 40. Então acompanhe conosco, querido ouvinte, abra sua Bíblia, você em casa, e nós iremos estudar então alguns versos desse capítulo 40. Diz aqui: quem na concha de sua mão mediu as águas, verso 12, e tomou a medida dos céus a palmos. Então olha que Deus poderoso diz que ele mediu as águas como na concha da mão, as águas dos oceanos, dos rios aqui na terra. Que fantástico, né? Que Deus poderoso, né? Então, o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a água que Deus fez e colocou aqui na terra, no princípio, a Bíblia diz que ele fez por medida, né? E diz aqui, ele mediu os céus a palmos. Então, apenas analisando esse contexto, eu estava fazendo uma pesquisa a respeito da quantidade de água que existe na terra, e eu encontrei ali um número bastante expressivo. Diz que na terra tem 1.380.000 quilômetros quadrados de água. É muita água, Luciano. Muita água, porque imagine, 1 quilômetro de comprimento, 1 quilômetro de largura, 1 quilômetro de altura. Certo. 1 quilômetro de água. Agora imagine você ter 1.380.000 quilômetros cúbicos de água, né? Então é muita água. Outra coisa importante, a Bíblia diz que ele mediu os céus a palmos. Eu estava vendo na revista Veja, se não me engano, a revista Veja do dia 14, foi no ano 2016, 14 de julho, alguma coisa assim. Naquela revista vem dizendo que os cientistas descobriram que existe cerca de 2 trilhões de galáxias. Imagine? 2 trilhões de 2 trilhões de galáxias. Então nós moramos em uma dessas galáxias, né? Desses 2 trilhões, nós moramos no planeta Terra, que faz parte da Via Láctea, né? Que é a nossa galáxia, e que os cientistas dizem que tem cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. Então imagine, você tem só na nossa Via Láctea 200 a 400 bilhões de estrelas, enquanto que no universo você tem aí cerca de 2 trilhões de galáxias. Então, esse Deus poderoso que fez todas as coisas, diz ali que ele mediu tudo a palmos. Agora veja que interessante, no livro de Salmos, Salmos capítulo 33, olha o que diz aqui o verso 6 e o verso 9. Diz aqui: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Verso 9, pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou, e tudo passou a existir. Então, nós estamos falando aqui da onipotência desse Deus, do poder desse Deus. Então veja, tudo ele fez com a palavra. Então, diz a Bíblia no livro de Gênesis, continua dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isso. E continua dizendo assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha que coisa tremenda, né? Então, um Deus grandioso que confeccionou todas as galáxias através da palavra através dele. da palavra. Que coisa fantástica, meu querido amigo ouvinte. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina. Agora, Luciano, será que podemos realmente confiar? Alguém pode estar se perguntando aí, ouvindo essa mensagem, pode estar se perguntando, passando, duvidando: eu posso realmente confiar nesse Deus? Será se realmente eu posso acreditar nele e crer? O que é que você me diz? Vamos lá. Aqui no livro de Salmos, capítulo 34, e no verso 8,
Diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, Deus é bom. Então nós podemos confiar nele, porque aqui diz aqui, bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Ele é refúgio para aqueles que confiam nesse Deus. O outro verso que nós iremos ver está no livro de Salmos também, capítulo 37, você pode abrir conosco aqui, Salmo 37, verso 5. Diz aí: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então imagine, você está passando por provas, né? Provas que só você sabe, você e Deus, nas suas madrugadas aí chorando, né? Angustiado. E aqui diz assim: confia, pois, no Senhor Deus, né? Confia nele e tudo ele vai fazer por você. Então, se você tem problemas, não se preocupe com os seus problemas, porque Deus vai resolver todos os seus problemas. É o que Deus nos garante através da sua palavra. Que maravilha podermos, então, Luciano, confiar. Bendito é o homem que confia nesse Deus maravilhoso, nesse Deus poderoso. O salmista já dizia: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas esse Deus, Ele se revela para o homem de que maneira? De que maneira Deus pode se revelar para nós? A Bíblia, a palavra de Deus, nos fala algo a respeito de como Deus se revela para o ser humano? Sim, com certeza. O livro de 1 João, no capítulo 5, verso 7, diz assim, acompanhe conosco, querido ouvinte, 1 João, próximo ali Apocalipse, capítulo 5, verso 7, diz assim: pois há três, ou seja, pois existem três que dão testemunho nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E diz aqui, e esses três são um. Então é assim que Deus se revela, né? Através o que nós conhecemos como Trindade, né? Uma tríade divina: Deus Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então, baseado nesse texto que nós acabamos, né, de ler aí em 1 João capítulo 5 e o verso 7, foi isso que Exatamente, a gente leu? 1 João 5, verso 7. A gente está baseado nesse texto. Então, o que está sendo dito aí é que três são um. É isso que eu entendi? Três são um. Como é que a gente pode entender melhor o texto que nós acabamos de ler? Três que são um? Alguns entendem assim, que de um sai três, né? Como é que fica? Que Deus é um e de um sai o Pai, de um sai o Filho, de um sai o Espírito Santo. Mas aqui está dizendo assim, porque existem três que dão testemunho nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Vamos entender então o contexto de um, certo? Então, primeiro texto que nós queremos que você abra a sua Bíblia conosco, no livro de Gênesis capítulo 1 e no verso 26. Gênesis 1 quanto? Verso 26. 26. Então diz aí: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aqui. Isso. Então diz assim: e disse Deus. O que está escrito no hebraico? Esse Deus está escrito ali, Deus Elohim. Elohim. Então, nós temos no hebraico três formas. Nós temos uma forma no singular. Se dissesse assim, ó, então disse Deus, e esse Deus tivesse Elohá, então seria um único. Certo. No hebraico existe a forma também dual, e nós temos então a forma de mais de dois, plural, mais de dois. No caso, Elohim. Então, disse certo. Deus. Para que você entenda que isso é uma realidade, o texto continua dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Se Deus fosse só um, então ele diria: farei o homem à minha imagem. Mas não, ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem. Vamos ao outro texto? Interessante. Gênesis capítulo 2, verso 24. Diz aqui: depois que Deus formou o homem e formou a mulher, disse que no verso 22, Gênesis 2, verso 22, diz assim:
E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa linda mulher e lhe a trouxe. Trouxe para quem? Para Adão. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se-á varoa. Verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, aqui está dizendo o seguinte: o homem deixa o seu pai e sua mãe, ele se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Então, que termo nós temos aqui no hebraico? Certo? Echad. Então, no caso, uma só carne é um que não é numérico, significa unidade, certo? Os dois, que são duas pessoas, eles são uma só carne, então o termo é echad, significa que são dois, mas que na verdade, pelo propósito em unidade, são apenas um. Assim também, nós temos que compreender, ali, isso aqui nós estamos falando da língua hebraica, o Novo Testamento foi escrito no grego, a língua grega também segue mais ou menos o mesmo padrão. Então, por exemplo, no livro de São João, pode abrir a Bíblia conosco, no livro de São João, capítulo 17, São João, capítulo 17 e o verso 11. O capítulo 17 de João é a oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus estava orando ali pelos discípulos dele no mundo todo. E o verso 11, então, Jesus diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, ele está orando para quem? Ao Pai. Então, ele está dizendo ao Pai: olha, Pai Santo, nós somos um, e assim também eu gostaria que o Senhor os guardasse, para que também eles sejam um. Embora sejamos muitos, cristãos que creem em Cristo, que creem em Jesus, mas a Bíblia diz aqui que, pela oração de Jesus, ele pede que nós sejamos um, assim como também a divindade é uma só, em união e em propósito. Muito boa explicação, maravilhosa. E é sempre importante, meu querido amigo ouvinte, você entender um pouquinho mais a respeito do que nós acabamos de falar. Quando a Bíblia também diz lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, no Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? O único Senhor ali é uma unidade composta, mais de dois, plural. Isso, por que mais de dois? Porque nós iremos, talvez, ainda ver alguns textos que mostram que na criação, aquele verso que nós vimos de Gênesis capítulo 1, verso 1, diz lá: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, e diz lá que o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, ele pairava por sobre as águas. Então nós localizamos aqui o Espírito Santo, mas vamos deixar ele para mais para frente, se Deus permitir. No texto que nós lemos lá de 1 João 5, verso 7, falou que tinha um que era chamado Palavra. Palavra. Quem é a palavra? Segundo aquele texto que nós lemos lá em 1 João capítulo 5, verso 7. Então ficou um pouco sem entendimento, né? Nós precisamos esclarecer melhor a respeito disso. Então, quem é a palavra? O texto disse, né? Porque há existem três que dão testemunho nos céus. Isso. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Pronto, então coloco você aí. Muito bem. Em xeque. Quem é essa palavra? Quem é a palavra? Isso. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra, é a palavra viva. E como você pode me provar à luz da Bíblia que o que você está me dizendo que Jesus é a palavra. Tá, vamos então, já estamos no livro de São João. Quem não fechou a Bíblia, pode abrir agora no livro de João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1. Eu gosto muito desse evangelho, é um evangelho muito profundo, ele fala sobre a pessoa de Jesus, né? Então aqui começa, no capítulo 1 de João, o verso 1, começa dizendo assim: no princípio era o verbo. Isso. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus, isso. O outro verso diz: ele estava no princípio com Deus. Olha o que diz então o verso 10. Verso 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele
nada do que foi feito se fez. Então vamos compreender, estamos nós dois aqui, certo? Certo. Então, vamos colocar aqui uma sugestão de que você, uma suposição, de que você seja este verbo e que eu seja Deus. Lógico, eu não sou Deus, mas é uma suposição. Então diz o texto, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Certo. Vamos ver mais quem é essa pessoa. Verso 10. O verbo estava no mundo, o verbo é você no caso, nessa análise aqui. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11, veio para o que era seu, e os seus não receberam. E agora o verso 14 diz, e o verbo se fez carne, ele não era carne, mas ele se fez, e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, já dá para entender aqui, quem habitou entre nós? Cristo Jesus. Cristo, né? Jesus. Cristo. Então, ele habitou entre nós. Então aqui diz que o verbo era Deus. Agora você perguntou, quem é a palavra? Quem é a palavra? Isso. Na língua portuguesa, verbo significa ação, ok? Então verbo é ação. Na língua grega, verbo é logos e significa palavra. Então lembra os textos que nós lemos? Sim. O céu por sua palavra se fizeram. Então tudo foi feito pela palavra de Deus. Então esta palavra criadora é Jesus Cristo, porque foi quem habitou entre nós. E o verso 3 que nós lemos diz aqui, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, este verbo criador, que é a palavra, é o próprio Jesus. Então, Luciana, pelo texto que nós acabamos de ler aí em João, no capítulo 1, dá-se a entender que Jesus é o Criador. Foi isso que deu-se a entender, que esse verbo, que era Jesus, que se tornou carne, criou todas as coisas. É isso? Exatamente. Agora, veja só, talvez alguém em casa esteja aqui nos ouvindo, olha só, e está com essa dúvida, porque lá em João, aí em João mesmo, no capítulo 3, no verso 16, diz assim, porque Deus, é um verso muito conhecido, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Jesus é o Filho de Deus, então ele foi criado por Deus? Como é que você me responde isso? Se Deus entregou o seu único Filho, então o único Filho de Deus é Jesus. Então Jesus fora criado em algum momento da eternidade, em algum momento que nós não sabemos quando, Deus criou a Cristo? O que falta, na verdade, Otoniel, é uma questão de compreensão da palavra de Deus. Jesus é filho de Deus. Isso é uma verdade, isso é irrefutável. Sim. Mas a partir de quando ele passou a ser filho de Deus? Existe uma profecia messiânica no livro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Diz ali, porque um menino se nos deu, um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, essa é uma profecia apontando para o nascimento desse Cristo. E nós temos aqui na Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. É um texto que vai nos ajudar a compreender isso que você acabou de falar. Livro de Lucas, capítulo 1, verso 35. Verso 34. Então disse Maria ao anjo, quando o anjo foi visitar Maria para informar das boas novas que Maria estaria grávida do Filho de Deus. Sim, do nascimento de Jesus. Então, disse Maria ao anjo, como será isto? Ou seja, como é que eu vou ficar grávida? Pois não tenho relações com homem algum. Ou seja, ela ainda não tinha tido relações com José. E o verso 35 diz, respondeu-lhe então o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Ou seja, ele não era chamado Filho de Deus.
A partir do momento então que ele nascesse de Maria, então a Bíblia diz que ele seria chamado Filho de Deus. Então por que Jesus precisaria nascer de uma mulher para ser chamado Filho de Deus? A Bíblia diz no livro de Gênesis, são muitos estudos, na verdade nós iremos estudar mais profundamente sobre esse assunto, que o pecado entrou no mundo, certo? E quando o pecado entrou no mundo, entrou também a morte, conforme está escrito no livro de Romanos. Certo. E como a morte entrou e passou a todos os homens, a Bíblia diz, aquele verso que você acabou de falar, João 3,16. Muito conhecido, né? Exatamente, que Deus amou o mundo de tal forma que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a morte que entrou através de Adão, agora ela é substituída por um cordeiro, que é Cristo. Cristo agora morre a morte que seria nossa. E agora esse cordeiro, segundo Adão, conforme diz o livro de Romanos, ele nos dá vida através do sacrifício. Então foi necessário que Deus, ele se desfizesse da sua divindade, está no livro de Colossenses, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não nos julgou como usurpação ser igual a Deus o Pai. Filipenses 2 diz. Filipenses, exatamente. Filipenses. Antes a si mesmo, ele faz o quê? Ele se esvazia e ele assume a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. Para que ele fosse reconhecido em figura humana, ele precisaria nascer de uma mulher. Então agora, a partir do momento que ele nasce de uma mulher, porque o Espírito Santo faz com que ele seja gerado no ventre de Maria, então a partir desse momento, Jesus então passa a ser chamado Filho de Deus. Mas veja só, certo. Não se configurou ainda, a partir do momento que ele nasce, que ele era Filho de Deus. Deveria se confirmar esse título que Jesus recebeu. Isso é um título. Como é que se confirma? Jesus precisaria, como segundo Adão, ele precisaria vencer, precisaria ter a vitória que o primeiro Adão não teve. Certo. E através da sua morte, sem pecado algum, por isso Satanás o tentou para ver se fazia com que ele pecasse. E agora, a partir do momento que ele não peca e ele então é crucificado e morre a nossa morte, então se configura agora no livro de Romanos, vamos abrir o livro de Romanos, capítulo 1, configura-se então esse título que ele recebe como Filho de Deus. Romanos 1, verso 4. Você pode abrir a sua Bíblia conosco. Romanos 1, verso 4 diz assim, verso 3 e 4. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, segundo a carne, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, ele foi designado. Então esse título que ele recebe só foi confirmado a partir do momento em que ele ressuscita. Quando ele entrega ao Pai o plano da redenção e salvação, ele diz assim, Pai, cumpri. E o Pai então aceita, e agora Jesus recebe esse título de Filho de Deus. Mas durante toda a eternidade, ele era Deus. E esse é um estudo que nós podemos fazer mais pormenorizadamente, né, futuramente. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa fantástica. E se você quiser aprender mais um pouquinho do que o Luciano acabou de dizer, Hebreus capítulo 1 fala um pouquinho mais a respeito disso aí. Mas, Luciano, se Jesus, pelo que nós acabamos de ler, não foi criado por Deus, né? Ele não foi criado por Deus o Pai. Então, na verdade, quem realmente ele é? Jesus Cristo. Jesus é Deus. Jesus é Deus? Jesus é Deus. Agora, se Jesus é Deus, a Bíblia mostra textos que revelam que ele é Deus. A Bíblia tem textos que dizem assim que Jesus Cristo, ele é Deus. Com certeza, certo? Vamos ver aqui alguns textos bíblicos onde nós iremos comprovar que Jesus é Deus, né? Vamos abrir a Bíblia no livro de São João, capítulo 20, e o verso 28. São João, capítulo 20, verso 28. Quando Cristo ressuscita, eu acabei de falar para vocês que Jesus ressuscitou dos mortos e ele configurou então o título de Filho de Deus. Quando ele ressuscita, ele começa a aparecer para os seus discípulos.
Ele aparece para Pedro, ele aparece para as mulheres. E aí, Tomé ficou sabendo Sim. que Jesus ressuscitou. Ele disse que Tomé não estava no momento que ele aparece aos discípulos, né? Em um dado momento parece que Tomé não estava. Ele não estava. Então, os discípulos disseram, olha, Jesus ressuscitou. Isso. E ele diz assim, se eu não tocar as mãos, que ele queria ver. Ele queria provar, sentir. Provar, né? sentir. Se eu não sentir, não provar, não tocar, eu não creio. E um certo dia estava Tomé reunido com os discípulos e Jesus então aparece para ele. E Jesus diz assim, se apresenta, né? E Tomé, quando vê, e aqui diz no livro de São João, capítulo 20, verso 26 em diante, vamos ler aqui, diz assim, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Pai seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo, Tomé. Veja que interessante. Aqui. Você não queria ver? Não queria sentir? Toque aqui, põe aqui o dedo, ele fala. E vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejam incrédulos, mas crente, creia. Então, quando Tomé ouve isso de Jesus, a Bíblia diz agora no verso 28 que Tomé responde, Senhor meu e Deus meu. E Jesus então dá uma resposta para ele assim, olha, Tomé, porque você viu, creu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, esse é um dos textos que nós iremos compartilhar com vocês para provar que Jesus é Deus. Mas vamos abrir também no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1, inclusive você já citou esse livro de Hebreus aqui, mas vamos ler. Hebreus 1, né? Hebreus capítulo 1 e o verso 8. Esse verso aqui, ele é muito profundo. Certo. Nós não podemos aqui se aprofundar muito nele, porque aqui tem coisas maravilhosas combinadas com o livro de Salmos. Diz aqui no verso 8, mas acerca do Filho, olha o que o Pai diz acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Olha que interessante, o Pai diz para o Filho, mas acerca do Filho diz, então o Pai diz. Quem está falando é Deus o Pai. O Pai falando a respeito de Jesus. A respeito de Cristo. A respeito de Cristo Jesus. Certo. Então ele diz, mas a respeito do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, sempre, né? E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então aqui é mais um texto que não sou eu que estou dizendo, agora é o Pai que está dizendo que Jesus é Deus, né? Então a gente pode estudar profundamente isso aqui depois em outra oportunidade, mas ainda eu quero abrir outro texto aqui, Otoniel, no livro de Romanos, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, e nós iremos ver o verso 5. Diz aí, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne. Ou seja, quando Cristo nasce como homem, segundo a carne. Diz aqui, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Então, Cristo é Deus bendito. Agora, se você quer mais profundamente ainda, e mais diretamente, um texto que diz assim, olha, Jesus é Deus. Vamos abrir então 1 João, capítulo 5, ali antes de Apocalipse, 1 João, capítulo 5, e o verso 20, diz aí, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. E agora diz o quê? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, você ainda tem dúvida de que Jesus é Deus? Contra fatos não há argumentos. Não há argumentos. Não há argumentos. Jesus é verdadeiramente Deus e Deus bendito. Louvado seja o nome dele. Deus é grandioso. Que alegria, viu? Que bom que entendemos a respeito sobre a divindade de Jesus. Um tema que muitas pessoas realmente têm dúvidas. E a Bíblia nos mostrou que realmente Jesus é Deus. Mas você ainda não falou a respeito, Luciano, do Espírito Santo. O Espírito Santo, alguns dizem que é uma energia, que é uma força, que é um ser que deriva do Pai. Afinal, o Espírito Santo é Deus ou não é Deus? É uma energia, é uma força? O Espírito Santo, o que é que você me diz a respeito? Olha, Toniel, nós iremos separar um dia
para fazermos um estudo somente sobre o Espírito Santo. Certo, combinado. Fica combinado aqui. Combinado, então. Fica combinado. Vamos separar um dia específico, viu, meu querido amigo, para falar a respeito só do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Mas eu vou responder essa pergunta sua. Mas antes de responder, eu só quero frisar um outro texto onde Paulo diz assim: que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Cristo ali estava Deus plenamente. Em Colossenses 1, verso 9. Exatamente. Agora, respondendo, Otoniel, a sua pergunta de Hebreus sobre o Espírito Santo, né, se o Espírito Santo é Deus, nós iremos abrir a Bíblia aqui no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, que deveria ser chamado o livro de Atos do Espírito Santo, porque é esse livro aqui onde o Espírito Santo ele age poderosamente. Então, nesse livro de Atos dos Apóstolos, aqui é o ministério do Espírito Santo. Nós iremos abrir no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Tem uma história muito famosa aqui, a história de um casal chamado Ananias e Safira. Só contextualizando aqui, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos que estavam reunidos ali, 120 pessoas orando, pedindo a Deus a promessa do Pai de receber o batismo do Espírito Santo, logo após o primeiro sermão de Pedro, uma multidão se batiza. Nós não sabemos ao certo se Ananias e Safira se batizou naquele primeiro batismo de 3.000 pessoas, mas ele foi convertido ali naquela ocasião. E era costume entre eles que se convertiam, eles queriam divulgar o Evangelho de Cristo. Então eles vendiam as propriedades e após vender as propriedades, eles depositavam todo o dinheiro recebido aos pés dos apóstolos. Para quê? Imagine que você se converteu naquela época, então você se desfazia de tudo, de seu trabalho, da sua vida, e você saía pelo mundo pregando o Evangelho. E caso faltasse algo para você, se precisasse de suprimentos, então você enviava um mensageiro, e aquele mensageiro dava um recado: olha, o Otoniel está lá na Macedônia, e ele está precisando de dinheiro para custear ali o evangelismo dele. Então os discípulos enviavam, essa era a finalidade do dinheiro. Certo. Quando Ananias e Safira se converteram, eles então entraram em comum acordo, queriam vender uma propriedade e queriam dar, foi a promessa que ele fez aos apóstolos, iria dar todo o dinheiro para custear o evangelho. Então, o apóstolo não pediu, os apóstolos não pediram nada, nem tampouco Deus, foi um plano deles com Deus. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz assim: quando a Deus fizeres um voto, cumpre os votos que fazem, porque Deus não se agrada de promessa de tolos. Verdade. Então eles fizeram então esse plano de vender e entregar todo o dinheiro. Só que quando eles venderam a propriedade, talvez eles ficaram pensando: certo, e amanhã? Como é que vai ser? E se porventura a gente não der certo aqui nessa vida? E se faltar para o pão? E se faltar, né? Vamos guardar metade? Vamos guardar um pouquinho, vamos guardar... Isso, vamos guardar metade. Então eles guardaram a metade e levaram o dinheiro até Pedro. Pedro era um dos apóstolos de Cristo. E quando eles chegaram em Pedro, primeiro veio Ananias. O Espírito Santo já tinha revelado a Pedro que eles tinham feito ali, usado de fraude, né? Então o Espírito Santo revelou para Pedro. E quando Ananias chega, ele disse assim: toma aqui, Pedro, o dinheiro da propriedade. Então vamos ver aqui o que diz aqui o capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. A Deus. Então veja o que o texto diz. Está claro, né? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Aí depois ele falou assim: você não mentiu a um homem, você mentiu a Deus. Então assim, por hoje nós iremos apenas mostrar através desse verso de que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E é isso aí. Que maravilha. Então ficou muito claro que Deus o Pai é Deus. Jesus Cristo, o Filho, também é Deus. E nesse texto que acabamos de ler aí, em Atos, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, que o Espírito Santo também é Deus. Apesar de que nós vamos estudar mais a respeito desse tema do Espírito Santo.
E falando a respeito do Pai, do Filho e do Espírito, eles, os três, no plano da salvação, eles desempenham algum papel específico, Luciano? No plano da salvação, o Pai tem um papel específico, o Filho e o Espírito Santo? Bem, como nós podemos compreender, né? Como é que se divide então essa questão da divindade? Cada um teve um ministério. No início do ministério, no início da Bíblia, nós podemos ver o ministério do Pai. Depois, há 2000 anos atrás, Cristo Jesus veio a esse mundo. Então começou o ministério do Filho. Então, aqueles que viveram na época começaram a negar que Cristo era Deus, que Cristo era Senhor, que Cristo era o Salvador. Que ele era o Messias. Que ele era o Messias prometido pelas profecias bíblicas. Tudo negando que Cristo não era esse Salvador. Exatamente. Que esperava. Hoje nós vivemos no tempo do Espírito Santo, porque Jesus, ao concluir a sua obra aqui na terra, após ser crucificado e ressuscitar, então ele falou que convém que eu volte para o Pai, e quando eu for para o Pai enviará um outro Consolador, certo? Então veja só, Jesus era o primeiro, e o Espírito Santo era o segundo Consolador. Então ele fala, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo, todos aqueles que querem, né, do pecado, da justiça e do juízo, e ele não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver visto e ouvido, ou seja, ele veio para falar sobre Jesus, porque foi Jesus quem morreu na cruz. E hoje nós vivemos então no tempo do Espírito Santo. Então Jesus fala que ele estaria para sempre conosco, e ele habita em nós. Então nesse plano nós temos hoje o Espírito Santo conosco, enquanto Jesus está no santuário celestial, que é um outro estudo que nós iremos fazer, ministrando ali em nosso favor. O interessante é que um texto da Bíblia vai puxando outro texto e outro assunto, e isso fica gostoso. Mas existe uma crença que Deus criou o mundo, mas Ele deixou o mundo ao seu bel prazer. Ele não se importa com o que acontece com as pessoas, com as situações sociais, com a fome, com a violência. Deus não está nem aí. Luciano, realmente, talvez alguém esteja nos ouvindo, esteja passando por um problema, por dificuldade. Talvez você, meu amigo, estava aí na internet e parou aqui e ficou, porque o Espírito Santo de Deus fez isso, né, para você clicar aí e ouvir essa mensagem. Talvez você esteja nos ouvindo e esteja se perguntando, mas será se Deus lembra de mim? Será se Deus realmente se importa comigo? Será que Ele vê minhas lágrimas? Que palavra! A Bíblia tem um texto que poderia confortar, alguma coisa que poderia trazer alento a esse coração aflito. Com certeza, a Bíblia tem muitos textos que trazem esperança, né, para todo aquele, para a alma desalentada, para aquele que está passando por dificuldades, por trevas, por problemas financeiros, por problemas emocionais, por problemas na família. A Bíblia é repleta, né? Eu gosto muito da Bíblia porque a Bíblia, na verdade, não tem curso de faculdade que a Bíblia não ensine para esses cursos. Por exemplo, você pega um curso de publicidade, ali está escrito ali no livro de Abacuque, né? Escreve nas tábuas de modo que aquele que passe correndo possa ler. Né? Então isso é uma aula para quem faz publicidade, né? Então a Bíblia, na verdade, ela tem uma palavra para todo aquele que aguarda em Deus. Nós iremos aqui abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 41, e nós iremos aqui ver o verso 10. Veja o que Deus diz aqui. Se você está com medo, se você está preocupado, ansioso, precisando de uma resposta de Deus, o livro de Isaías, capítulo 41, verso 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, com a mão poderosa. Aquele Deus poderoso que nós vimos no início, aquele que com as mãos ele estendeu a palmos esses 2 trilhões de galáxias, esses trilhões e trilhões de estrelas, se é que dá para contar. E o interessante é que no livro de Salmos diz que nenhuma delas vem a faltar, e Deus conhece cada uma delas pelo próprio nome. Então imagine só, um Deus que diz lá no livro de Isaías 41, capítulo 40, né? Nós vemos no início aqui,
Um Deus que diz assim, que todas as nações para ele é como se não fosse nada. É como um pingo que cai de um balde. Então imagine, se todas as nações é como um pingo que cai de um balde, então esse Deus poderoso, ele olha para nós e diz assim, ó, não temas porque eu sou contigo. Ou seja, nós somos menos do que um grão de areia, muito menos. E Deus nos vê com amor eterno, porque a Bíblia diz lá no livro, se não me engano, de Jeremias, ele diz que com amor eterno... Jeremias 31:3. Jeremias 31, verso 3, Deus diz que com amor eterno ele nos amou. Por isso, com benignidade, ele nos atrai até ele. Então, por isso ele diz aqui, não temas porque eu sou contigo. Então, nunca, querido ouvinte, permita que Satanás coloque em tua mente de que Deus esqueceu de você, de que você está passando por problemas e Deus não está te vendo. Eu me recordo, Otoniel, uma certa ocasião que uma senhora me chamou e ela me pediu que eu fosse até a casa dela porque ela estava com câncer e ela estava muito mal. E eu fui lá com minha esposa e eu orei e pedi a Deus que me desse uma palavra para passar para aquela senhora, e Deus me deu um texto no livro de Isaías, capítulo 49, e eu li para ela o texto e eu disse assim, olha, mas Deus diz a você, quer dizer, você diz para Deus, assim começa o texto, né? Você diz para Deus, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou. Otoniel, quando eu falei isso para ela, ela começou a chorar, meu Deus, eu falei isso hoje, Senhor. Eu falei isso hoje para o Senhor, olha que incrível, o Senhor me respondeu. E eu falei, pronto, já que você disse isso para Deus, agora olha a resposta que Deus então está dando para a senhora. Deus está dizendo aqui, pode por acaso uma mãe que tem um filho recém-nascido esquecer do filho que ainda mama? Mas ainda que essa mãe venha esquecer do filho, venha se esquecer do seu filho, Deus diz para a senhora, eu jamais me esquecerei de você. Então, querido ouvinte, Deus nunca vai esquecer de você. Deus ama você com amor eterno. Por isso Jesus Cristo veio a esse mundo para morrer por você e Ele quer te dar salvação. Aceite essa salvação, é grátis, é gratuita, já está falando, é a graça de Deus, é de graça. Aceite, porque esse Deus está cuidando e olhando para você. Esse é o Deus maravilhoso a qual nós servimos. Esse é o Deus que faz um convite a você nesse momento. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Ele diz, vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, e que você continue acreditando que Ele vai fazer o mais na tua vida. Luciano, muito obrigado pela oportunidade. Antônio, eu gostaria apenas de fazer uma oração por esse ouvinte. Sim. Porque talvez não seja a situação dele, mas eu tenho certeza, amigo, que o Deus que nós conhecemos é um Deus poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que você peça, o que você pense. Então eu gostaria de orar por você. Então feche os seus olhos e receba essa oração. Ó Deus de Israel, nós cremos, ó Pai, pela Tua palavra, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, ó Pai, receba, Deus eterno, esta oração no Teu trono de graça e atende, Deus eterno, as petições, o clamor deste coração que está nos ouvindo neste momento. Entra com providência na vida dele ou dela, resolve os seus problemas e traz alegria e o sorriso de volta aos lábios. É o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esperamos você no próximo episódio. Deus abençoe a tua vida.